Olá, você, pessoa da internet que tá me ouvindo nesse momento. Prazer, meu nome é João e seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Longe de Mim Criticar. Eu tô aqui te convidando pra puxar uma cadeira, pra dar uma sentada aqui na calçada comigo, pra pegar um pedaço de bolo, eu vou servir uma xícara de café e a gente vai começar a falar mal, uma palavra muito forte. A gente vai ressaltar características positivas e negativas de filmes, séries, livros, música, tudo isso que envolve a nossa cultura pop. Até porque quem põe o defeito não é a gente, o defeito já tá lá, a gente só tá aqui pra ressaltar. Esse é o primeiríssimo episódio do podcast e como um bom episódio piloto, eu decidi falar aqui com vocês sobre os episódios de série, os primeiros episódios de série que mais me conquistaram, que tem um espaço quentinho no meu coração. E antes de falar sobre esses episódios, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que é um episódio piloto? Primeiramente, um episódio piloto é literalmente o primeiro episódio a ser gravado, a ser produzido por emissoras de TV e de streaming e que servem meio que como um norte para direcionar aquela trama, para mostrar os protagonistas, para explicar o que é aquela história. Eles também são episódios testes, ou seja, eles são produzidos e gravados e depois eles são mostrados, eles são exibidos a uma produtora para saber se aquilo ali vai para frente, se precisa de alguma edição na história ou se ele vai ser cancelado. Eles também são episódios testes mostrados ao público, e de acordo com a recepção de quem assiste esse episódio, eles têm uma noção de mais ou menos o que precisa ser alterado, melhorado, ou se a série realmente vai pro saco. Apesar do que muita gente pode achar, é muito comum um episódio piloto dar problema, ou precisar ser alterado, ou precisar ser mudado de alguma forma. Mas alguns não têm essa sorte e eles são cancelados de vez, como é o caso do piloto de Zumbilândia, a série de 2013, que era baseada no filme de 2009 de mesmo nome. Apesar da série ter sido escrita pelos mesmos roteiristas do filme, ela não foi tão bem recebida assim pelo público, que depois de uma exibição teste simplesmente odiaram aquele episódio, odiaram aquilo tudo, e a Amazon, que seria uma das primeiras séries originais da Amazon, mais ou menos ali em 2013, 2014, simplesmente decidiu que não valia a pena investir nesse projeto e a série foi pro saco. O piloto foi ao ar na internet, ele foi upado na internet e eu consegui assistir na época. E apesar de não ter achado o suprassumo do entretenimento, ele não era um episódio ruim. Talvez a expectativa dos fãs para ver alguma coisa tão parecida com o filme acabou atrapalhando um pouco a série de ir pra frente, porque tinham alguns conceitos muito legais ali dentro e tinha uma possibilidade daquela série se tornar alguma coisa boa, né? Mas não foi dessa vez. Fica pra próxima. Já um piloto que deu problema e precisou ser refeito foi o piloto das Meninas Superpoderosas de 2020. Se você não sabe, a CW, o canal de TV, tá fazendo uma série live action, ou seja, com atrizes e atores de verdade, baseado na série animada das Meninas Superpoderosas. O piloto ele foi filmado em Atlanta e depois de ser exibido por alguns executivos da CW, do canal de TV, a recepção deles não foi muito boa, dizendo que tinha algumas coisas na série que precisavam ser alteradas porque estavam ali meio que só pra chocar quem acompanhava a série quando era criança. E a série ela vai focar na vida adulta das meninas superpoderosas e como aquela infância de super-heroísmo e de toda aquela responsabilidade acabou ecoando no resto da vida delas. As protagonistas seriam as atrizes Chloe Bennett, que fez Agents of S.H.I.E.L.D., Dove Cameron, que fez várias coisas da Disney e, na verdade, ela também fez Agents of S.H.I.E.L.D., mas tudo bem. E a estreante na vida de atriz e também cantora, Iana Perrault, que seriam as respectivas Florzinha, Lindinha e Docinho. Porém, a atriz Chloe Bennett, ela não vai ser mais a Florzinha, ela saiu da série e a gente também não teve muitas notícias depois de que o piloto precisaria ser reformulado. A gente não sabe se a série vai pra frente, ela começou a ser produzida em 2020 e é isso. A gente tá aqui na expectativa ou não dessa série pra frente. Aí você pode me dizer, mas uma série baseada em Zumbilândia, uma série das meninas superpoderosas, ninguém bota fé nisso, vai dar problema e ser cancelado e ninguém vai ligar. Mas isso não acontece só com séries que, entre aspas, ninguém vai ligar. Provavelmente aqui você já viu ou conhece alguém que já viu ou já ouviu falar de Game of Thrones. A série da HBO, que é uma fantasia épica maravilhosa, entre aspas, que foi ao ar durante 8 temporadas e finalizou em 2019. Game of Thrones era a galinha dos ovos de ouro do canal HBO, e antes mesmo dela ser finalizada ali em 2019, mais ou menos entre 2017 e 2018, houveram as notícias de que algumas séries spin-off, ou seja, algumas séries baseadas naquele mesmo universo, naquela mesma história, estavam sendo desenvolvidas para serem lançadas em breve. E uma das primeiras séries que a gente teve novidade foi The Long Night,
que ganhou esse título, ganhou uma sinopse. A série se passaria vários anos antes do que aconteceu em Game of Thrones e falaria um pouco sobre a história de Westeros e também sobre a criação dos Caminhantes Brancos, aqueles meio zumbis de gelo que foram vilões em alguns momentos da série quando era conveniente para os roteiristas. A gente também teve a confirmação de que Naomi Watts, a atriz, viveria a protagonista da série, mas qual não foi a surpresa quando a gente descobriu que a série foi cancelada? E não apenas cancelada. Toda a produção e gravação do primeiro episódio custou nada mais, nada menos do que 30 milhões de dólares. Foi um rombo de 30 milhões de dólares pro cofre da HBO, que não tentou nem editar o roteiro, né? Editar a história, alterar alguma coisa, mudar, refilmar. Não. Simplesmente eles, não, tá bom não. Gostei não. Vai pro lixo. Mas pros fãs de Game of Thrones, vocês não vão sofrer por muito mais tempo, já que tem uma série, uma das únicas séries que realmente foi anunciada na época desses spin-offs e que foi pra frente, que é House of the Dragon, que vai lançar agora dia 21 de agosto, e que vai contar a história de Westeros pela perspectiva dos Targaryen, e como eles conseguiram o Trono de Ferro, e toda a história daqueles familiares meio perturbados da Daenerys, e os seus dragões, e suas guerras, e suas brigas, e seus conflitos, e aquela coisa que a gente já conhece de Game of Thrones. Outra coisa que muita gente pode pensar é que se um piloto dá problema, significa que a série nunca vai ser boa de verdade, porque já vi gente dizendo que se tem refilmagem no piloto, significa que a série vai ser confusa. E não é exatamente isso que acontece não. A gente tem o piloto de The Big Bang Theory para provar isso. Antes de ser lançado em 2007, The Big Bang Theory ganhou um piloto em 2006, que foi considerado uma bagunça até mesmo pelo próprio criador da série, Chuck Lorre, que também é o criador de 2 Homens e Meio. Nessa história, o Sheldon era basicamente um tarado, ele fazia piada de sexo o tempo inteiro. Vários personagens que a gente conhece e ama não existiam, como a Penny, o Raj e o Howard. Existia uma outra personagem feminina, que seria a protagonista, que foi tida como rude e agressiva desnecessariamente pela audiência e que não agradou muita gente. E tava uma história meio estranha. Esse piloto foi exibido, ele não agradou ninguém, ele foi cancelado, refilmado, reimaginado. E em 2007, a gente ganhou a versão de The Big Bang Theory que a gente conhece, com os nossos personagens preferidos, e que deu a chance para Kaley Cuoco ganhar o papel de Penny, já que ela tinha feito o teste na primeira vez e não tinha passado, mas depois, durante a reformulação, ela acabou ganhando o papel, e se tornou uma das atrizes mais bem pagas por vários anos seguidos devido ao seu papel. A série acabou depois de 12 temporadas, um spin-off focado na infância do Sheldon, e se tornou uma das melhores séries de comédia de todos os tempos, ou pelo menos uma das mais assistidas, e ainda tem uma abertura maravilhosa que eu demorei alguns meses para conseguir aprender toda a letra, mas eu consegui, sou um vitorioso. Então, indo agora para o que importa, eu vou falar sobre os 5 episódios pilotos de série que mais me conquistaram, que mais me ganharam, mas antes disso eu quero falar algumas observações. A primeira é: eu tenho uma memória de pinto, minha memória é horrível, e se eu vou citar 5 episódios aqui, se futuramente eu citar algum outro episódio piloto além desses, que não tá na lista, não me cancelem na internet, tá bem? É só porque quando eu decidi escrever esse episódio, eu citei 5 episódios de séries diferentes, e foram os que vieram na minha cabeça. Talvez existam outros que me marcaram também, mas eles não couberam na lista, ou eu não lembrei na hora, então... Por favor, é isso. Eu sou de peixes, eu tenho uma personalidade efêmera, entendeu? Vou botar a culpa no signo aqui. A segunda observação é que não são as séries que, tipo, não é o meu ranking de episódio preferido e o top 5 dos que eu mais amo. Não, é só séries que eu lembrei, que me marcaram. Existem várias outras que poderiam entrar nessa lista também, mas não é da que eu mais gosto pra que eu menos mais gosto, tá? É só um top 5 que eu escrevi e decidi falar sobre, tá bom? Não problematiza isso não, sem problematizar aqui, tá bom? Então, começando pelo primeiro episódio da lista. Atlanta sounds like a good deal. Listen, one thing, they may not seem like much one at a time, but in a group all hungry, man, you watch your ass. E o primeiro episódio da lista é o de The Walking Dead, a série de terror que estreou dia 31 de outubro de 2010 e que durou 11 temporadas, acabando esse ano inclusive. A série ainda vai acabar esse ano, estamos na última temporada, esperando começar a segunda parte. Se você não conhece The Walking Dead, ela conta a história do xerife Rick Grimes, que depois de um mês do início do apocalipse zumbi, acorda de um coma no hospital e acaba se deparando com um mundo completamente destruído.
Esse primeiro episódio de The Walking Dead é muito introspectivo e apresenta muito bem a aura de urgência que vai mover aquele universo durante toda a série. Esse primeiro episódio ele é marcante não apenas para quem assiste, mas como para o próprio universo, porque influenciou diversos outros produtos dali. Como, por exemplo, a menininha zumbi, que aparece no começo do episódio, ela aparece depois em um jogo baseado na série, que é o The Walking Dead Social Game. A gente descobre que ela se chama Summer e tem um pouco de vislumbre do que aconteceu com ela até aquele momento. Outra personagem que também marca muito a história daquele universo e que ganha um web episódio depois pra contar a sua história é a zumbi da bicicleta, partidinha ali no meio, se arrastando como, né, se ela estivesse correndo uma maratona, que ela chama Hannah, e a gente também tem um pouco de noção do que aconteceu com ela até ela acabar daquela forma. Outros momentos icônicos é a cena do Don't Dead Open Inside, Ou Don't Open Dead Inside se você for uma pessoa chata. e o cliffhanger do final, ele marca bastante. Embora você saiba que o Rick não vai morrer ali, porque é o primeiro episódio, você ainda assim fica muito tenso, e tem um momento que o Glenn fala, e nossa, é muito bom. Esse primeiro episódio de The Walking Dead é uma obra-prima. Uma particularidade desse episódio é que é o único em que mostra alguns zumbis tendo características humanas, como é o caso da Summer, que pega o ursinho de pelúcia e fica andando agarrada com o ursinho de pelúcia, coisa que nenhum outro zumbi faz, e também a esposa do Morgan, que tenta abrir a porta rodando a maçaneta, sendo que ela é a única que tenta fazer isso alguma vez na série. Esse foi o episódio de estreia de série do canal AMC que deu mais gente assistindo. Foram mais ou menos 5 milhões de pessoas assistindo simultaneamente essa premiere. E a série posteriormente foi criando e quebrando os próprios recordes, sendo mais assistida no mundo e etc. E todo mundo pode dizer que a série se perde em alguns momentos. Depois da 5ª temporada, a qualidade começa a oscilar bastante. Mas eu sou refém, eu tô nesse cativeiro. Ela vai acabar esse ano. Eu tô agradecendo, mas eu vou chorar com certeza. Então é isso. Assistam The Walking Dead, ou voltem a assistir The Walking Dead, porque pelo menos esses últimos episódios estão bem legais. We crashed 1,000 miles off course. They're looking for us in the wrong place. Stranded on an island. No one's coming for us. This place is different. We all know it. We all feel it. O segundo piloto da lista é meio que um roubo, mas eu vou colocar aqui do mesmo jeito, que é o The Lost, a série de suspense e terror que estreou dia 22 de setembro de 2004 e durou 6 temporadas, finalizando em 2010. O piloto de Lost é meio que um roubo porque o seu piloto foi dividido em 2 episódios de 1 hora cada, então tecnicamente são 2 pilotos, mas se é um segundo episódio não pode ser um piloto, mas eu vou colocar aqui do mesmo jeito. Isso não, como já dizia o Rick Grimes, isso não é mais uma democracia, então aceita que dói menos. A série criada e escrita por Damon Lindelof e J.J. Abrams, né, esse último também dirigiu esses episódios piloto, é uma das séries de maior impacto em todo o mercado do entretenimento. Esses 2 episódios, eles são muito grandes, mas eu acho que isso se deve também ao fato de que Lost tem muitos personagens que dividem o protagonismo durante muitas temporadas, e a gente precisa ser introduzido a todos eles. Além de introduzir a todos esses personagens, a gente precisa ver quais são os mistérios e os segredos que estão naquela ilha. Como, por exemplo, o vislumbre que a gente já tem da fumaça preta que assombra a galera, aquele barulho gigante que derruba árvores e urso polar e tudo isso. Se você não conhece Lost, a série fala sobre os sobreviventes do voo da Oceanic 815, ou 815, que cai em uma ilha aparentemente deserta. E foco no aparentemente porque, né, se fosse deserta, provavelmente não teria série. A sequência inicial do episódio, quando o Jack acorda e todos os outros protagonistas acordam, todo mundo tentando entender o que aconteceu e a galera morrendo e o povo gritando, nossa, já é o suficiente pra deixar você preso ali pro resto do episódio e pro resto da série se brincar. Eu tenho uma experiência com Lost que foi... Eu terminei de assistir a série recentemente, na verdade. Eu fiz uma maratona de Lost ainda agora esse ano, 2022. Mas eu já tinha começado a ver a série, eu tinha visto a primeira temporada há algum tempo. Mas o primeiro episódio de Lost eu assisti quando estreou na Globo, em fevereiro de 2006. Eu, uma criancinha ali prestes a fazer 10 anos, fiquei de madrugada pra assistir esse primeiro episódio de Lost, porque era muita propaganda, você só via propaganda de Lost na Globo, passava propaganda no Fantástico, então assim, eu precisava ver o que era aquilo. E eu passei mais ou menos uma semana traumatizado com aquele episódio, não que ele tenha sido extremamente assustador, nem nada, mas é porque eu era uma criança muito frouxa, e me marcou muito. Inclusive, eu tenho um trauma adquirido desse episódio de Lost, que não é nem, você pensa, você tem medo de um avião cair, do avião que você tá cair. Não tenho. Se cair, caiu. Problema, né? Que triste. Mas o meu medo maior não é nada. É só ser sugado por uma turbina de avião.
Porque isso acontece nesse primeiro episódio. O cara tá lá de boa, de repente, e ele é sugado feito um pedaço de por uma turbina de avião, que explode, e catástrofe, e povo gritando, e esse é o meu medo adquirido de Lost, é ser sugado por uma turbina de avião. Obrigado, Lost, obrigado, Rede Globo, por fazer isso comigo. A premiere de Lost foi assistida por 18 milhões de pessoas e o J.J. Abrams ganhou um prêmio Emmy pela direção desse episódio. E uma coisa interessante sobre a gravação e produção desse episódio piloto é que ele custou cerca de 12 milhões de dólares. 12 milhões. E a gente tá falando isso para um preço, para um valor de 2004. Tá bem? Então é muito dinheiro mesmo. Pelo menos valeu a pena. E novamente, eu tô me repetindo aqui, e eu ainda vou repetir mais essa frase durante esse episódio. É que você pode dizer que Lost se perdeu e que, enfim, ficou menos legal durante o tempo. Mas ainda assim, é uma das séries que teve um maior impacto. Até hoje ela influencia obras, então vale muito a pena. Se você ainda não assistiu, assista. As 2 primeiras temporadas de Lost são irretocáveis, perfeitas, e fica a recomendação. High school is a caste system. Kids fall into certain slots. Your jocks, your popular kids, up in the penthouse. You're sloppy, baby! It's just disgraceful! Where do the Glee kids lie? Sub-basement. A terceira série da lista é o piloto de Glee, o drama musical que estreou em 19 de maio de 2009 e durou 6 temporadas, finalizando em 2015. Esse primeiro episódio de Glee nos leva a William McKinley High e mostra a saga do professor Schuster para conseguir assumir o coral da escola e então reviver os seus dias de glória da adolescência. Além dele, também conhecemos os perdedores, os nossos protagonistas que vão fazer parte do coral, também seus desejos, suas motivações, suas vozes e tudo mais. Esse episódio piloto é uma coisa muito particular, porque ele é um claro produto de seu tempo. Você vendo hoje em dia, você percebe a linha tênue que os criadores estavam ali, entre a comédia e o mau gosto, e os criadores andaram sem medo. A sátira que Glee faz sobre sociedade, bullying e essa busca exacerbada pela fama, junto com a qualidade do elenco que muitas vezes estava interpretando a si mesmo ali, torna esse um dos pilotos que eu mais amo. E vou deixar aqui, já vou jogar a informação que Glee é a minha série preferida. É a melhor série que eu já assisti? Não. É a série que tem mais características técnicas pra se exaltar? Não. Mas é a minha série preferida, lide com isso. É interessante ver também como uma série pode mudar de rumo ou pode mudar algumas coisas que ela apresentou no primeiro episódio depois de ele ter sido lançado. Algumas coisas são menores, como por exemplo, os pais da Rachel que aparecem com ela junto em uma foto no primeiro episódio, e quando os 2 atores aparecem depois, eles são atores completamente diferentes. Eles não são de verdade as mesmas pessoas que estavam naquela foto, mas é isso. A foto estava ali disponível, os atores estavam ali, os figurantes, quando eles foram aparecer na série de verdade, contrataram outras pessoas, e é isso, a vida que segue. Já algumas coisas são mais influentes, como por exemplo a Brittany, interpretada pela Heather Morris, que a Heather só foi chamada pra série porque ela era dançarina da Beyoncé, e eles precisavam de alguém para ajudar na coreografia de Single Ladies, que iria ser apresentada no 4º episódio da primeira temporada. O problema é que a personagem da Heather, a Brittany, ela ganhou tantos fãs, ela ganhou tanta popularidade na época, que ela acabou sendo adicionada ao elenco e ganhou uma história, um plot e músicas, e se tornou parte de um dos maiores casais LGBTQIA+, de todos os tempos, segundo eu mesmo. Já que Santana e Brittany, já que Brittana literalmente carregou Glee durante vários momentos que a série tava não tão legal assim. O Ryan Murphy ganhou um Emmy de direção em série de comédia por esse episódio, e aqui volto eu dizendo que Glee, depois da 3ª temporada, se tornou algo bem ruim, mas é isso. A última temporada foi muito legal, eu recomendo você assistir, já que é uma série que trata temas muito importantes, alguns de forma leviana, sim, mas é isso, nada é perfeito. As performances são maravilhosas em sua maior parte, e até hoje Glee tem um espaço muito grande na minha vida, por ter me ajudado em vários momentos que eu precisava de ajuda. Então, Glee é o 3º episódio da lista. 36 years ago, you left me at the front door of a fire station. Tell me to wake the hell up, tell me to lose the damn weight. We lost the 3rd baby, but you have 2 healthy children, Jack. O 4º e penúltimo episódio piloto que eu vou citar é o de This Is Us, a série de drama que durou 6 temporadas, inclusive acabou esse ano. This Is Us acabou esse ano. Ah, eu vou chorar, que ódio. Se você não conhece This Is Us, ela talvez seja uma das séries mais famosas dessa década de 2010, e ela trata sobre a vida, e sobre família, e sobre traumas,
e sobre como a tua infância vai te influenciar pro resto da sua vida. Todos os traumas, todas as suas qualidades, todos os seus defeitos, você vai culpar a infância graças a This Is Us. Esse episódio piloto tem uma reviravolta interessante no final do episódio, então eu realmente não posso falar muito além do fato de que é uma série sobre família e sobre amor. E eu vou citar agora um fato sobre mim, eu sou uma pessoa muito chata. Quando alguém tá falando muito sobre alguma coisa, ou quando várias pessoas estão falando sobre algo que tá estourando, eu tenho uma resistência muito grande a assistir. Às vezes eu nem assisto. E isso aconteceu com This Is Us, que quando lançou, todas as minhas redes falavam sobre isso, todas as pessoas mais próximas a mim assistiram e amaram e choraram. Então eu simplesmente de birra decidi não assistir. Então quando eu assisti o piloto, eu já sabia a reviravolta do final, e eu vim assistir, eu acho que no final da primeira temporada, ou no começo da segunda, alguma época assim. Mas ainda assim me pegou muito, porque é uma série muito bem escrita. Apesar de ser uma novela, no sentido da palavra, ela realiza manipulações emocionais descaradas com você, que fazem você chorar em basicamente todos os episódios. E os episódios que você não chora, você fica com aquela dor de cabeça, assim, que você não sabe se é sinusite ou se é a lágrima tentando escapar na base da porrada, entende? This Is Us é isso, é assim. Ela é uma novela que vai fazer você repensar vários aspectos da sua vida e que vai te emocionar profundamente. Os roteiristas da série são muito competentes na escrita. Tem atuações maravilhosas de todos os personagens. Até o figurante, até, sei lá, o cara que tá andando na calçada do outro lado da rua, ele tá fazendo a atuação da vida dele ali naquele momento. Assim como tem os melhores casais, ou alguns dos melhores casais da cultura pop. Tem momentos de felicidade, assim, que você vai sorrir de orelha a orelha, e no mesmo episódio você vai acabar chorando muito. Então, assim, é uma série que brinca muito com o seu emocional, mas você no final vai pedir mais e vai bater palma. E se você ainda não assistiu o último episódio, eu também não assisti, porque eu estou postergando. Eu tenho um problema de finalizar séries. Eu não assisti o último episódio de iCarly até hoje, e a série já acabou tem 10 anos. Já lançou um revival de iCarly e eu ainda não tive coragem de assistir o último episódio. Eu não assisti o último episódio de This Is Us, mas um dia eu assisto, porque é muito pesado pra mim. Fechar ciclos é difícil. Olivia Dunham, FBI. Anything, anybody you need, you can have. His name's Walter Bishop. My father. He worked out of Harvard. He was part of a classified U.S. Army experimental program in an area called fringe science. You're telling me my father was Dr. Frankenstein. E o quinto e último episódio da lista é o piloto de Fringe, a série de suspense, investigação, ficção científica, terror e tudo mais, que estreou em 9 de setembro de 2008, contou com 5 temporadas e acabou em 2013. Fringe é mais uma série criada pelo J.J. Abrams, que também criou Lost, que eu falei lá atrás, e mistura bastantes elementos de duas séries muito famosas, que eram Arquivo X e Além da Imaginação. O piloto de Fringe talvez seja o mais longo, é o mais longo da lista, porque o piloto de Lost tem 2 horas, mas é dividido em 2 episódios de 1 hora cada, então Fringe é o episódio único mais longo dessa lista. E esse episódio conta a história de Olivia Dunham, que é um agente do FBI. Conta a história de Olivia Dunham, que é um agente do FBI, e que tem a sua vida alterada de uma hora para outra depois que um acidente bizarro de avião acontece, afetando o seu parceiro de trabalho, que também é o seu parceiro na vida, porque eles se pegam. Para tentar ajudar o seu parceiro e tentar desvendar o caso, ela descobre que precisa da ajuda de 2 outras pessoas. Um deles é o Walter Bishop, um brilhante professor universitário e cientista que está no hospital psiquiátrico há alguns anos, e o filho dele, Peter Bishop, que é um trambiqueiro de marca maior, mas tão inteligente quanto o pai, e é a principal reivindicação de Walter para trabalhar com a Olivia ali, até o filho por perto. Então juntos, durante essas 5 temporadas, eles vão ver os mais bizarros casos e vão abordar diversos temas diferentes e vão falar sobre transmutação, universos paralelos, telecinese, viagem no tempo, robô, tudo que você imaginar vai estar em Fringe. É uma das minhas séries preferidas, eu maratonei ela há alguns anos, mas eu tenho vontade de assistir sempre. E foi indicada por uma amiga muito, muito querida, chama Andresa. Um beijo pra Andresa, essa é pra você. E chegamos ao final do primeiríssimo episódio piloto do podcast Longe de Mim Criticar. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E se vocês quiserem entrar em contato comigo para falar sobre, dicas para próximos episódios, como eu posso melhorar, o que vocês não gostaram tanto, o que vocês mais gostaram, vocês podem me encontrar no Instagram pelo @PCSJoão ou no Twitter pelo @JoãoDasSéries.
estou à disposição. Semana que vem provavelmente tem mais, se a minha depressão não me atrapalhar. E eu espero vocês, tá bem? Beijo, galera, e até a próxima. Valeu!